Agora eu convido para se juntar conosco a Cristiane, a Renata e a Daniela. Nós temos, então, um painel agora de ações empresariais. A Daniela, então, a Daniela Pio, que vai fazer a moderação desse evento. Ela é gerente de diversidade, equidade e inclusão e aquisição de talentos na John Deere. É psicóloga com especialização em psicodrama pela PUC São Paulo, gestão de conhecimento pela Fundação Getúlio Vargas e gestão de negócios e liderança pela St. Paul Escola de Negócios. E temos também nossas convidadas, então a Renata Moraes, que é CEO e fundadora da Impulso Beta, especialista em diversidade há mais de 6 anos, paulista de Guarulhos, jornalista pela Universidade de São Paulo, com extensão na Universidade de Navarra, na Espanha, e MBA executivo com ênfase em recursos humanos pelo INSPER. Foi empreendedora da turma de 2020 do Winning Woman, programa de apoio a mulheres líderes de negócios e consultora da EY. A Renata também é mãe do Biel e do Tãozinho. E conosco temos também a Cristiane Yata, que é Head de Talentos na ACAT, engenheira eletricista e mestre em engenharia mecânica. É uma apaixonada pela jornada de mulheres na liderança e finalizou seu doutorado em engenharia e gestão do conhecimento no tema liderança feminina em empresas de tecnologia. Ela também possui MBA em gestão e especialização de gerenciamento de projetos com certificação internacional e vasta experiência com gestão. A Cristiane também é mãe do Arthur e da Nicole, além de adorar ler e viajar. Então, Dani, Cristiane e Renata, a palavra é de vocês. Temos certeza que vamos ter uma próxima uma hora e meia muito interessante e instigante aqui conosco. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Tamires, pela apresentação. E já descobri uma falha gravíssima, né? Então, assim, na minha apresentação eu não contei. Eu não sou mãe, mas eu sou tia, vou tentar agora todos os nomes, porque se eu errar um, eu tô lascada com os meus sobrinhos. Eu sou tia do Guilherme, sou tia da Júlia, sou tia do Arthur, sou tia da Yasmin, sou tia do João Pedro, sou tia do Lucas e sou tia do Heitor. Então, só para completar a minha apresentação, né? Eu não posso esquecer das minhas pequenas razões, pequenas grandes, né? Porque o mais velho já tem 21, né? E os mais novinhos têm 2, mas as minhas pequenas grandes razões aí de viver. Muito bem, né? Quebra de protocolo feita. Eu sou Dani Pio, né? Não sei se a gente tem aqui no nosso público alguém com alguma deficiência visual, então faço a minha audiodescrição aqui. Sou uma mulher preta, de cabelos curtos, bem crespos, dei uma cortada ultimamente, não tô com o meu black mais aparado, pequenininho, né? Tô vestindo hoje um vestido cor-de-rosa, tô usando os meus óculos de grau, e tenho aqui no fundo da minha tela, não é, apesar de eu estar em casa, aparece no fundo da minha tela, é uma sementinha aqui nascendo num campo, né, de terra mesmo, né, que acho que representa muito, não somente do negócio da John Deere, empresa a qual eu represento aqui hoje, mas que representa muito também a nossa jornada de diversidade, equidade e inclusão, né? Então, assim, é uma sementinha que está brotando para a gente realmente, né, poder viver num mundo melhor, né, em pouco tempo. Tá? Como bem apresentou a Tamires, né? Então hoje eu lidero o time de atração de talentos, diversidade, equidade e inclusão aqui na América Latina para John Deere, e estou muito feliz, né, de estar aqui neste painel ao lado de mulheres tão potentes como a Cristiane e a Renata, né? Então para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Mas antes de passar a palavra para que elas também se apresentem e a gente dê início a essa conversa boa que a gente veio ter aqui hoje, eu queria, assim, eu tive que dar uma saidinha aqui ao longo do nosso evento para atender uma reunião que eu não consegui trocar, mas peguei alguns, né, dos espaços, peguei essa conversa incrível com o Cláudio agora, né, que eu estava querendo também, tal como a Renata colocou lá no chat, falar, deixa ela mais um pouquinho, a gente entra depois, né, mas... lá na abertura, né, o Wellington trouxe para a gente alguns dados, né, mercado não, realidade, Brasil, falando das desigualdades tão presentes, né, no nosso país e no mundo. Né? Na sequência, não lembro se foi a Flávia ou se foi a Thaís que compartilhou dados aí mais específicos, né, lá do CREA e de uma universidade, falando da questão de gênero e das desigualdades dentro do universo da engenharia. Eu achei interessantíssimo aqueles dados, enfim, até anotei aqui porque quero me aprofundar um pouco mais. Mas o dado que eu quero começar trazendo para essa nossa conversa, né, que vai sustentar a importância de nós falarmos, né, das ações que as empresas fazem em prol,
né, da equidade, né, e inclusão de gênero, né, o dado que eu quero começar falando aqui para vocês, ele tem a ver muito com a minha história, né? Até quando eu fui divulgar, enfim, o evento, esse nosso evento aqui desta semana, fui lá no LinkedIn fazer uma divulgação e me deu uma vontade muito grande de compartilhar uma história muito pessoal. É uma história que aconteceu lá há 20 e alguns anos, 24 anos atrás, né, quando eu, com 17 anos de idade, né, tava lá naquela pressão, né, assim, infelizmente tive pais que sempre me estimularam, pais, avós, que, assim, uma família que sempre valorizou muito estudo, né, até porque o estudo é o que faria com que a nossa família pudesse, né, sair da condição, né, de muita vulnerabilidade financeira, né, que os meus avós viveram, que os meus pais viveram, que eu já não cheguei a viver, mas eles sabiam que o estudo era o caminho, né? Então, me lembro que quando eu estava no finalzinho lá do ensino médio, que naquela época a gente chamava de colegial, né? Quando eu estava no finalzinho do ensino médio, aquela pressão muito grande, mas o que eu quero? E uma pressão que, assim, ó, não pode errar, porque, né, faculdade é caro, né? Ou mesmo que se você for para uma pública, é seu tempo investido, não pode errar, tem que acertar. E tem que se decidir agora o que você quer para o resto da vida. Né? E no auge daquela pressão, eu que era muito fã dos números, das continhas, né? Não lembro quem foi que falou assim, alguém em alguns painéis falou assim, porque a gente, né, da engenharia, a gente gosta de dados, eu também amo dados, tá? Eu não sou da engenharia, mas eu amo dados, tá? E eu gostava muito desse universo, né, da lógica e dos números. E engenharia era uma opção para mim naquele momento. Né? Eu pensei muito em engenharia, não sabia exatamente qual engenharia, mas eu virava e falava assim, putz, deve ser legal ser engenheiro, né? E olha só, né, o primeiro viés, deve ser legal ser engenheiro. Na minha cabeça não vinha que devia ser legal ser engenheira, né? E aí eu me lembro que tinham duas colegas que estudaram no mesmo colégio do que eu, mas eram mais velhas, que tinham começado engenharia, mas não continuaram. E uma delas eu participei bem do drama, era uma amiga da minha irmã, ela não aguentou a pressão, ela era a única na universidade dela. Dentro da turma dela, 70 alunos, ela era a única mulher. E ela não aguentou a pressão, ela não suportou a pressão de estar sozinha numa sala de aula com 70 outros homens. Tá? E naquele momento, e aí converso com um, converso com outro, e um dia eu ouvi de alguém, até da minha família, que me disse assim, mas engenharia, né? Engenharia é para homem, mulher tem mais dificuldade com essa coisa de engenharia, de números, né? E eu naquela pressão, e também na indefinição, né, gente? Porque a gente escolheu o que a gente quer para o resto da vida. Aos 17 anos, eu acho que é uma das tarefas mais insanas, né? Que cobram da gente. Né? E naquela época, ouvindo muito esse discurso, claro, não foi a única coisa que me fez tomar a decisão de não seguir na engenharia, mas foi uma das coisas que pesou, sim, né? Não ter representatividade, não ver mulheres ali, muito menos mulheres negras, né? Como eu, ocupando esses espaços. Isso, de alguma maneira, foi me afastando da engenharia e eu fui para algo bem parecido, fui para psicologia. Bem similar, né, à engenharia. Acabei indo para psicologia, né? Estou formada há 21 anos já em psicologia, uma carreira incrível que eu tive, né? Trabalhando na área de humanas, sempre trabalhando em RH, com diferentes atividades. Então, para mim, e até me arrepia, de verdade, assim, né? Falar para vocês agora, assim, estou muito feliz, muito gratificante de 20, quase 25 anos depois, né, da minha escolha, né, por uma carreira onde engenharia era uma opção, eu poder estar aqui nesta conferência, né, da Sociedade das Mulheres Engenheiras, podendo conversar de um tema tão importante como esse. Né? Então, sem mais delongas, eu vi aí que eu acho que a Cristiane teve algum problema de conexão, então vou passar a palavra, né? Antes da gente entrar aqui no tema do painel, passo a palavra aqui para minha colega Renata, para que ela se apresente, né? E já faça a introdução aí, conte um pouquinho do que ela tem aqui para falar para a gente sobre, né, a importância das ações empresariais, né? Para a gente ter mais equidade, ter mais inovação, ter mais perspectivas diferentes, fazendo parte, né, das empresas. Renata, está contigo. Obrigada, Dani. Gente, boa tarde. Estou feliz demais de estar aqui com vocês e não podia nem não estar, né? Depois de ter sido super inspirada aqui pela fala da Cláudia, pela energia vibrante da Dani abrindo esse painel. Então, apenas me apresentando aqui, eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, um pouco cacheados, uso óculos também, igual a Dani. Estou com uma blusa vermelha, estou fazendo esse papo aqui da varanda de casa,
Então, se em algum momento crianças invadirem aqui, é que meus filhos recém voltaram da escola, não se assustem. Estou aqui num momento de home office, cerca de 1 ano, e conto um pouquinho da minha trajetória para vocês, né, dando um pouco de contexto do que me traz até aqui, né, dessa oportunidade que para mim é muito especial, porque eu acompanho o trabalho da Suí já há bastante tempo, desde o início da Impulso Beta. Então, contando um pouco mais para vocês, o que a Tamiri já também me apresentou, né, no início do painel, eu sou aqui de Guarulhos, né, eu fui fazer jornalismo muito em busca de uma carreira que gerasse um impacto transformador na sociedade. Acredito que de fato era, mas eu queria criar coisas, eu queria construir soluções e muito rapidamente no início da minha carreira eu entendi que eu queria trabalhar com projetos, construir coisas do zero, participar de times que estivessem pensando em soluções para grandes problemas da sociedade. Foi isso que me levou ao terceiro setor, onde eu trabalhei por 5 anos na Fundação Estudar, lugar onde a Cláudia foi bolsista e era uma das pessoas que a gente acompanhava a carreira lá anos atrás. Saí da Estudar para empreender a Impulso Beta em janeiro de 2015. E a Impulso Beta, né, hoje nós somos uma empresa de soluções de diversidade, equidade e inclusão para as empresas, né? Pensando que diversidade é olhar para a foto e ver gente de formato, tamanho, idade, diferentes características que são visíveis ou não, características diferentes. Quando eu falo de equidade, é garantir que essas pessoas estejam num ambiente que lhes ofereça condições similares de se colocarem, de serem ouvidas, de se posicionarem, de se desenvolverem profissionalmente. E, por fim, a inclusão é garantir um espaço para que as pessoas se sintam pertencendo, possam ser elas mesmas, tenham segurança psicológica e possam despender energia em outras coisas mais produtivas do que se esforçando para estar num ambiente que as desgasta em vários níveis, né? Então, a gente faz isso hoje com empresas de vários setores, por meio de ações de aprendizagem, por meio de planejamentos que apoiam as empresas a se tornarem melhores lugares para as pessoas de vários perfis trabalharem, mas a gente não surgiu assim. A gente surgiu numa pauta que tem total conexão com o nosso encontro de hoje aqui. A Impulso Beta surgiu de uma inquietude que na época eu vivia, né, como jovem profissional, começando a ter primeiros desafios de carreira como liderança. Comecei a entender que em vários espaços eu era a única mulher, que em alguns momentos a avaliação de desempenho que eu recebia, nos mesmos aspectos que outros colegas homens apresentavam, a avaliação que eu recebia era diferente, porque existiam pesos que, sem perceber, as lideranças superiores davam mais a homens ou a mulheres. E aí, a partir daquela reflexão, eu me conectei à pauta de liderança feminina. Impulso Beta surgiu como um negócio que apoiava mulheres a se desenvolverem profissionalmente. E aí eu acho que o que tem de bastante interessante aqui, né, não vou entrar em mais detalhes por hora não, mas é que, num primeiro momento, a Impulso Beta se propunha apoiar as mulheres com programas de desenvolvimento, mas bem no início da nossa trajetória, a gente começou a receber o retorno dessas mulheres que passavam pelos nossos programas de desenvolvimento, de que muito legal me desenvolver, porque assim eu quebro crenças limitantes, expando a minha ambição, faço uma rede de sororidade com outras mulheres talentosas, mas para que eu avance de fato na carreira, é preciso de uma transformação mais sistêmica do que eu mesma, como mulher profissional, dentro de um contexto profissional. Porque esse contexto tem políticas empresariais, práticas de gestão de pessoas, os costumes, hábitos e jeitos de liderar as equipes, das lideranças que ali estão. Então, a Impulso Beta faz uma transformação bem no início da nossa trajetória, para não apenas apoiar as mulheres, mas para trabalhar de maneira sistêmica as organizações. Então, acho que isso se conecta muito com as discussões que a gente tem aqui hoje, né? Como é que é o papel, sim, de protagonismo das mulheres, mas como a gente precisa de arranjos sistêmicos para abrir espaços. Legal, Renata, obrigada aí, viu, por compartilhar. E é muito interessante, né, a gente ver como é que cada uma chegou, né, nessa jornada, nesse ponto aqui, de nós pararmos para discutir, né, diversidade, equidade e inclusão, não só no mundo corporativo, mas na sociedade. Afinal de contas, essa é uma conversa, não é uma conversa da John Deere, da Beta, enfim, essa é uma conversa da gente como sociedade, né, a gente precisa realmente mudar como sociedade, né.
E eu ia passar já uma pergunta para você, mas eu vi que a Cris voltou ali. Os desafios dessa nossa vida remota, né, Cristiane? Então, antes de começar aí, né, a trazer algumas perguntas, convido a você que se apresente, né, conte um pouco aí da sua trajetória, o que te traz para esse painel aqui hoje, por favor. Que bom, gente. Se cair de novo, a gente volta e é assim mesmo, vamos seguindo, né? Eu tenho certeza que a Renata teve tão inspiradora trajetória quanto a Dani. E isso nos ajudou com que eu tivesse ali um momentinho para voltar. Então, mas estamos aqui. Eu sou engenheira eletricista, né? Ao contrário da Dani, eu não percebi outra opção, não, gente. Eu fiz alguns testes vocacionais, eu visitei uma faculdade de medicina antes de decidir de uma maneira que, desde a matemática, que eu já gostava, da física, ali, sabe quando você se sente assim, mundo? Por mais que dissessem assim, não... Mulher na engenharia, olha quantos homens vão ter ali, vai ser você a única. Eu não ligava para as estatísticas, alguma coisa me bloqueou de ouvir aquilo lá e eu fui mesmo para a engenharia. E o legal é que eu sempre trabalhei e estudei, né? Enquanto eu fazia engenharia, eu fiz estágios, depois eu fui de fato trabalhar. Trabalhei muitos anos com automação industrial, em chão de fábrica. Tinha, às vezes, situações interessantes, né? Do lado de botina, de capacete, dentro de uma siderurgia, passando panelas de tonelada de gusa assim em cima. E eu olhava e falava assim, gente, aquela menininha, eu sou mineira, né? Mineira do interior, e agora eu estou aqui dentro de uma indústria, fazendo automação de uma linha de produção. Olha que legal, que bacana tudo isso. E ali eu me sentia super bem, sentia que era o meu mundo. Trabalhei bastante, isso me deu um aprendizado enorme quando eu me mudei para Santa Catarina. Meu marido é português, mas mora aqui há muito tempo, e eu adotei Floripa, e Floripa me adotou. Eu falei, bom, eu quero continuar estudando, né? Eu me mudei para cá, e a Universidade Federal de Santa Catarina, na engenharia mecânica, tinha um conceito, ainda tem um conceito super elevado. E aí eu fui fazer meu mestrado ali. Como eu já circulava, né, essas coisas da gente, da história da gente, a cada momento e nos ajudando a construir uma trajetória. Eu já circulava muito bem em chão de fábrica, por circular bem na indústria e conhecer processos produtivos, o meu orientador conseguiu me colocar e eu fiz um mestrado dentro da WEG. Ali, meninas, já foi uma transição de carreira que eu falei assim, olha, eu gosto da brincadeira da área técnica, mas eu quero ir mudando um pouquinho minha carreira para gestão. E ali eu fui fazendo essa transição, né, mais pensada. Continuei trabalhando, estudando, e depois, ainda fazendo essa transição, eu falei assim, bom, eu estou chegando até determinados patamares na minha carreira, mas tem alguma coisa que eu não estou conseguindo ultrapassar. Vamos estudar, vamos entender o que é isso, né? E quero ver a experiência de quem já conseguiu conquistar espaços. E aí foi onde eu optei por fazer o meu doutorado, olhando a experiência de mulheres que estão no topo de organizações do setor de tecnologia, porque continua sendo um ambiente mais masculino. E aí é onde eu mergulhei mais ainda e adoro o tema, de fato, é mais uma paixão. E aí, o que eu defendo é o seguinte, eu pude escolher estar na parte técnica da engenharia mesmo, no chão de fábrica, e pude escolher fazer uma transição de carreira, né? O que eu defendo é que as mulheres tenham o poder da opção, da escolha, e não que alguém diga para a gente, não, você não é bem-vinda, ou você não é merecedor, ou você não tem competência para estar aqui. Que a gente decida isso, né? Acho que é isso, Dani, para eu não me alongar muito. Muito bem, super obrigada, Cristiane, por nos brindar, né? E como as histórias, eu brinco, né? Assim, sem frustrações, né? Mas eu achei que era uma história legal de compartilhar, porque para mim foi bem importante, assim, né? Poder, desde que eu entrei na John Deere, tem pouco tempo que eu tô aqui, foi bem importante começar a me conectar, né? Um pouco mais com esse universo, né? De coisas simples, e a gente vai falar aqui, né? O tema aqui do nosso painel, né, ele é justamente conectar para transformar, né, para a gente entender um pouco mais o que as empresas estão fazendo. E vou começar contando aqui algo simples, tá? Que aqui na John Deere a gente já começou a fazer e que eu acredito que isso tem um impacto muito grande, né? Primeiro,
na forma como a gente mostra que a gente realmente acredita, né, na importância, né, da diversidade de gênero dentro do mundo, do nosso universo. Tá? E segundo, né, na forma como a gente contribui para começar a eliminar uma série de viés que eles existem na nossa sociedade e que existem na nossa cabeça, né? Assim, lá na minha cabeça, há 25 anos atrás, bloqueou. Eu falei, não, talvez isso realmente não seja para mim. Talvez isso seja muito difícil para mim. Só eu sei a dificuldade que eu fui encontrar depois cuidando de gente, né? Mas, enfim. E aí, uma coisa simples, assim, que a gente começou a mudar aqui na forma como a gente divulga as nossas vagas, né? Assim, o que é o mais comum, né, de eu encontrar se eu vou lá no LinkedIn ou qualquer outro lugar onde tem a divulgação de vagas? Eu vi uma vaga, o quê? Buscando um engenheiro, certo? Não é assim que as vagas estão publicadas? E uma das coisas que a gente vem mudando é, quando a gente publica as nossas vagas, a gente está buscando engenheiras ou engenheiros. Não é só o engenheiro com um azinho do lado. A gente está buscando engenheiras ou engenheiros. Porque o que eu quero é que essa mulherada maravilhosa e potente que a gente tem no universo da engenharia, elas olhem para esta vaga e se sintam parte daquela vaga. Tá? Inconscientemente, a gente tende a não se sentir parte se a gente já enxerga uma barreira ali e fala, opa, mas eu não faço parte do engenheiro. Né? Então, eu quero ajudar a quebrar esse viés inconsciente, né? Então, uma das pequenas mudanças que a gente fez aqui é assim, então, se é uma vaga de engenheiro, se é uma vaga de técnica, engenheira ou engenheiro, técnica ou técnico, supervisora ou supervisor, porque o que eu quero é diversidade. Né? Então, não quero nada que seja uma barreira para as pessoas. Mas, já que a gente está falando de conectar para transformar, já que a gente está aqui justamente para falar, né, como é que as empresas hoje podem se posicionar de uma forma diferente. Então, eu queria começar perguntando para a Renata, tá? Que traz também aí uma perspectiva muito interessante, né, Renata? Porque você começou trabalhando, né, com apoiar mulheres a se desenvolver profissionalmente. E tenho quase certeza que ao longo da sua trajetória, você tem visto muita mudança, né, também no ambiente empresarial. Até porque nem tudo, né, desses vieses, da discriminação, nem tudo é sobre nós, mulheres. Tem muita coisa que é sobre o olhar também, né, que os homens têm com relação a gente. Não é só assim, porque a mulher é isso, a mulher é aquilo. Não, é como a sociedade nos enxerga, né? Como o homem está acostumado a nos enxergar. Então, eu queria entender, dentro dessa sua trajetória, quais foram as principais mudanças que você veio observando, né, nas organizações, né, no que diz respeito à diversidade, equidade e inclusão. Obrigada, Dani. Essa pergunta é uma boa pergunta, né? Porque faz 7 anos que eu comecei a empreender. A Impulso Beta surgiu oficialmente no começo de 2015, mas já no mês de 2014, eu estava desenhando o embrião dela, então já fazem 7 anos, e de fato o tema, o espaço que esse tema tem na sociedade, seja dentro das empresas, na pauta do jornalismo, das políticas públicas, o espaço que essa pauta tem mudou muito, né? Mas antes de fazer essa avaliação, eu queria só contar um caso, que é um bom caso para mostrar, né, o quanto, embora a gente esteja vivendo um período de grandes transformações, a gente ainda tem um impacto muito grande dos vieses inconscientes na maneira como homens e mulheres percebem os seus espaços no mercado de trabalho. E isso tem a ver com a tua fala, Dani, quando você contou da maneira como vocês estão escrevendo vagas por aí. Eu queria contar de uma experiência recente, relativamente 2 anos e pouco, 2 anos e meio, provavelmente. A gente teve, por um período, um braço de atuação de apoiar empresas a recrutarem mulheres para setores majoritariamente masculinos. E nessa época, a gente atuou com muitas empresas de agroindústria, da engenharia. E a gente chegou a fazer um evento, uma vez, que eu acho que é muito simbólico isso que eu vou contar. O evento se chamava Engenheiras no Agro. Engenheiras no Agro. Não era engenheiras e engenheiros. Engenheiras. Porque era um evento só para mulheres, porque lá ia ter empresas e tal, que iam se conectar com essas mulheres. Nós tivemos 500 homens inscritos para um evento chamado Engenheiras no Agro, com fotos de mulheres, que se você lesse o público-alvo, falava que era explicitamente mulheres.
Eu acho que isso é simbólico da perspectiva de que o quanto os homens estão tão acostumados que alguns lugares lhes pertencem, que mesmo quando você diz que aquilo é para mulheres, eles pensam, mas eu tenho tudo, eu só não sou mulher, mas vou tentar, porque só não sou mulher, de restante eu sou engenheiro. E tem interesse nisso daí que estão oferecendo, né? Então, assim, acho que a gente está vivendo um momento bastante positivo de transformação dessa pauta em algo estratégico para os negócios. E, em paralelo com o que acontece no mundo dos negócios, cada vez mais vai se tornando uma discussão de políticas públicas, né? A gente não vive um bom momento da pauta de diversidade nas políticas públicas, e acho que isso sequer precisamos discutir, né? Quando a gente fala a nível federal, mas a sociedade civil colocou isso na sua pauta de necessidades. Então, as pessoas cada vez mais estão com um olhar atento para lugares e pessoas que são mais ou menos inclusivos, com posturas que são ou não respeitosas. Então, está todo mundo de radar muito ligado. E aí eu acho que, inclusive, isso promove um movimento de contracorrente, que as pessoas que estavam muito confortáveis nos seus espaços de privilégio, e aí, não privilégios de não estou nem aí, né? Mas assim, pessoas como eu, que sou uma mulher branca, que tem uma educação de muitos acessos e tal, tem um grande nível de privilégios numa discussão mais abrangente de diversidade, né? A gente está vivendo um momento muito aquecido, de muita inquietude das pessoas querendo entender, mas e aí, agora que essa pauta está mudando tudo, agora John Deere colocou esse negócio de engenheiras, agora só as mulheres vão ter espaço. Então, acho que é um momento muito aquecido, delicado, polêmico, mas sempre que a gente está vivendo transformações abruptas, profundas, não abruptas, né, mas profundas, acho que é muito normal esses movimentos de insegurança, de resistência, mas a coisa muito boa que eu vejo nesses 7 anos é que a gente deixou de normalizar situações que eram inadmissíveis, de assédio sexual, moral, racismo, LGBTfobia, o machismo nas suas manifestações mais violentas. Então, acho que a gente teve um grande salto de conscientização, isso está dentro das empresas também, e aí, com base nisso, as empresas começaram a criar canais de compliance para denúncias quando acontecem situações absolutamente inadequadas, começaram a capacitar suas lideranças, estão investindo nos grupos minorizados, né, mulheres, pessoas negras, pessoas de diferentes grupos que não tiveram tanto acesso, mas isso é o que a gente está fazendo de maneira mais explícita, e tem muita coisa mais sutil que a gente certamente vai passar ainda muitos anos lidando, coisas que ainda hoje poucas pessoas e poucas empresas chegaram nesse nível de conversa, né? Como essa questão da vaga que você trouxe. Para muitas pessoas pode ser, poxa, mas isso não é um problema real, porque a mulher que quer se candidatar a uma vaga, vê lá engenheiro, ela não vai deixar de se candidatar por isso. Esse é um nível mais das sutilezas, de como a gente trabalha o pertencimento, a imagem que a gente projeta das empresas. Então, sou bastante otimista do salto que a gente já deu, mas com a convicção de que é só o começo de uma jornada que é bastante estrutural de transformação. Não, legal. Excelente reflexões que você trouxe, de fato, Renata, assim, mas sabe que, assim, às vezes as pessoas, elas falam, né, que acho que a gente está caminhando a passos lentos ainda, mas eu acho que esses passos que a gente está alcançando, né, tudo isso que a gente está conquistando é tão importante, né, no fim das contas, quando você traz o exemplo lá do evento, né, das engenheiras no agro, e que você teve lá 500 homens inscritos, né, eu tenho certeza que foi palco para uma excelente discussão. Uma excelente discussão, temos que conversar sobre isso, né? E o Wellington falava na nossa abertura de hoje, né? Assim, esta conversa não é para as mulheres tirarem os lugares dos homens, né? Esta conversa é para a gente conviver melhor juntos, todos juntos, homens, mulheres, brancos, negros, indígenas, enfim, asiáticos, pessoas de tudo quanto é canto do mundo, né? Pessoas com as mais diferentes identidades de gênero e orientação sexual, ou seja, esta conversa é importante para que a gente possa viver junto. Está todo mundo aí já, né? A gente não está criando mais mulher para poder ocupar o lugar dos homens. Está todo mundo aí. A gente está realmente em busca de uma sociedade melhor. Tá? A Cris está fugindo mesmo das nossas perguntas. Ela caiu de novo, mas a gente espera ela voltar. Né? Enquanto isso, vamos conversando aqui nós duas. Tá? Eu tenho uma outra pergunta para você, porque afinal de contas também... Sim. Deixa eu só, se eu puder contribuir rapidinho. A Cris Claro. me avisou que faltou luz na casa dela, então ela está tentando retornar
Sem Mas problema. por enquanto seguimos. Sem problemas, a gente espera aí, vai dar tudo certo, vai dar tempo dela voltar e ainda responder É, umas perguntas para a gente. ok. Mas, Renata, aproveitando esse gancho, né? Então a gente está aqui também para compartilhar ações empresariais, falar um pouquinho do que a gente vê que já está, né, surtindo resultado, mas a gente também está aqui num espaço de inspiração. Né? A gente também está aqui num espaço que tem um monte de mulheres engenheiras aqui, né? E tem homens também que talvez tenham amigas, esposas, filhas engenheiras ou interessadas na engenharia e que precisam, né, de inspiração, né, para conversar com essas mulheres. Conta um pouquinho, então, né, para a nossa audiência aqui, o que você acredita que foram os principais desafios, né, que você enfrentou nessa sua trajetória, né, como uma consultoria de diversidade, e que atitudes que você tem visto, e aí não somente para você, mas para as mulheres que você ajudou, né, a se empoderarem, né, a assumirem o protagonismo aí das suas carreiras, das suas vidas, que atitudes que foram diferenciadas, né, para superar esses obstáculos? Bacana, Dani. Vou responder isso de duas maneiras, né? Contando um pouco como empreendedora, acho que desafios do negócio, mas acho que o que é mais válido aqui talvez seja como mulher profissional, como eu lidei, né, nos bastidores desse desafio de negócio, né? Como desafio de negócio, assim, eu comecei um negócio que quando foi para o mercado, não existia o mercado de diversidade. Então, assim, primeiro que as empresas nem achavam que tinham um problema só porque não tinha mulheres. Afinal de contas, né, pessoal, a gente não é tão ambiciosa, a gente quer cuidar dos filhos e a gente só não está lá porque não quer mesmo, né? Então, assim, existia muito essa crença de, mas qual é o problema? Porque se as mulheres quisessem, elas candidatavam, se elas quisessem, elas estavam aqui nas altas posições. Então, acho que foi ter muita resiliência, né, de conscientizar um mercado que ainda não estava pronto para soluções porque não acreditava que tinha um problema. E aí, nesse sentido de estudar muito, olhar para mercados mais avançados, fazer benchmark e aprender com outros lugares, outros países, né, em que essa realidade já era outra, e empresas que já estavam no mercado há bastante tempo em outros países também. De uma perspectiva pessoal, né, eu comecei empreendendo num voto muito de propósito, né, porque eu saí de um trabalho que eu adorava para me lançar algo que ainda não era um mercado claro, querendo propor uma solução para um problema que meu cliente ainda não via que era um problema. Então, assim, pô, que bom que isso virou, né, e que as coisas mudaram, mas naquele momento era uma aposta, né, principalmente. E nesse meio tempo eu tive 2 filhos, né, o meu primeiro filho eu descobri que eu estava grávida meses depois de começar a empreender. Então, acho que em alguns momentos eu questionei a minha jornada empreendedora, tipo, depois de 3 anos sendo fundado o negócio, eu estava naquela de, pô, faz 3 anos eu ainda não ganho o que eu ganhava no trabalho anterior, e esse negócio não está virando. Assim, será que as empresas querem mesmo? As pessoas estão achando que isso é um problema? Antes de tudo mudar, assim, de uns 2 anos e meio para cá, essa pauta realmente ficar importante, né? Eu acho que, comparando a minha trajetória com outras mulheres também, eu acho que a gente precisa muito não lutar uma jornada sozinhos e sozinhas. E aí eu faço a conexão com a fala da Cláudia agora há pouco, né? De como a gente pode buscar pessoas mentoras, como a gente tem que buscar rede de apoio. E aí eu acho que quando a gente fala de pessoas mentoras e rede de apoio para as nossas mais diversas necessidades, né? Pessoas que possam nos mentorar de uma perspectiva de conhecimentos técnicos que a gente está tendo dificuldade, mas que também nos possam mentorar no desafio pessoal que a gente está passando, né? Então, eu conversei com muitas mulheres que tinham cargos de muita responsabilidade ou empreendedoras de negócios que estavam acelerados e que eram mães de crianças pequenas, quando eu comecei a passar por isso, para trocar os conflitos que eu estava tendo e como eu estava lidando com aquilo. Como a gente também nos é vendido ainda hoje, né, para jovens mulheres, como boa parte que está aqui hoje, um ideal de mulher maravilha, né, de que eu vou fazer tudo, eu vou dar conta de tudo e ainda vou estar performando no padrão de beleza, e nananã. Como a gente tem que ter clareza dos nossos valores e de quais pratos a gente vai deixar cair, né? Acho que é importante isso nas trajetórias de sucesso e de sucesso de diferentes perspectivas, né? Entendendo que sucesso é uma coisa para cada um, mas entender o que é sucesso para cada um, né? Por exemplo, eu, para mim, fui entendendo que sucesso era meu trabalho e minha família. E aí eu vou ter menos tempo para várias outras coisas, né?